BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O planejamento estratégico é um processo sistemático que visa definir os objetivos de longo prazo de uma organização e as ações necessárias para alcançá-los, levando em consideração o ambiente interno e externo. Ele envolve análise de oportunidades e ameaças, bem como a definição de estratégias para otimizar recursos e orientar a organização em direção a um crescimento sustentável e competitivo. Michael Porter, um dos maiores especialistas em estratégia, destaca que o planejamento estratégico deve focar na criação de uma vantagem competitiva sustentável, orientada pela análise das forças do mercado e posicionamento estratégico claro. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Andréa Gomes, fundadora da A Gomes Marketing e Desenvolvimento de Negócios e cofundadora da Latin America Legal Marketing Alliance, LAUMA. A Lauma, falei certo, Eba. Andréa, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Ai, um prazer, Gabriel. Obrigada demais pelo convite. Ótima iniciativa, a gente falar um pouco sobre desenvolvimento de negócios, né? É uma pauta crescente aqui no nosso mercado, essencial, então eu só agradeço por ter me convidado para contribuir aqui e aprender, né? Eu que vou aprender com você aqui, Andréa. E a nossa amiga em comum já tinha falado muito bem de você, então eu tô aqui só aguardando. Na verdade, eu queria ter uma aula de graça, eu falei, vou fazer isso, vou chamar o podcast. Foi tudo um golpe. É nada. Amém. Então, bora. Andréa, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar em desenvolvimento de negócios? Porque acho que não é uma escolha quando você está ali na faculdade, falando, não, eu vou estudar desenvolvimento de negócios. Não, eu nem vou falar tanto aqui, tá, do meu histórico, porque senão não vai dar tempo de chegar na pauta. Eu tenho uma formação ecumênica, eu falo, eu entrei no mercado jurídico, na verdade, assim, meio que sem querer, né, eu venho da indústria joalheira, é outra coisa. Louco, não sabia dessa. Pois é, olha, tá vendo? Depois a gente vai tomar café, eu vou te falar disso. Combinado. Mas, enfim, entrei no mercado jurídico há 26 anos, Gabriel, e fui testar, né? Porque você é nova, você ainda fala, tudo bem, vou experimentar. Mas, na verdade, vou te falar, eu entrei numa organização, uma das maiores da América Latina, né? De escritório de advocacia. E o que já me surpreendeu, e por isso que eu arrisquei, foi porque eles tinham uma visão empresarial. Então, foi isso que me atraiu. Né? Então, claro, deixando muito claro que escritório de advocacia não é empresa, até porque, né, para a gente evitar qualquer problema, mas eu estou falando de uma visão profissionalizada, né, de administração, e foi a época ali de abertura de mercado, as grandes privatizações, então grandes operações, eu acho que tudo aquilo acabou me atraindo, e eu entrei em um trabalho que eu queria fazer. Eu estava voltando de Londres e eu queria trabalhar com o mercado internacional. Então, foi essa promessa para mim, né? Aqui você vai trabalhar muito com o mercado internacional, é esse o nosso posicionamento de marca, e esse é o nosso público fundamental, né? De desenvolvimento, público internacional, enfim. E era relacionamento externo, na verdade, Gabriel. Naquela época, a gente não podia sequer falar de marketing. Né? Nossa, é verdade, não estava na UV ainda, né? Pois é, não, tinha lá um provimento, mas imagina, não podia, mercantilização assim, sim. Meu Deus, a pauta era pesadíssima, né? Mas eu sempre digo, eu sei que aqui a gente vai falar de desenvolvimento de negócios, mas o marketing enquanto estratégia, não tem como a gente não falar de marketing, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de negócios, até porque é para isso que existe o marketing, né? Para venda, vamos dizer assim, entre aspas, aqui com todo cuidado, né, que a gente está falando de um segmento regulamentado, mas assim, na verdade, quando eu entrei ali, tinha estratégia, né, e eu sempre digo, então, assim, que o marketing essência mesmo, é para isso que ele vem para definir estratégia, né, então, não existe regulamento que proíba
qualquer indivíduo, qualquer organização de pensar estrategicamente. Então, a organização onde eu comecei a trabalhar, ela tinha isso, essa orientação estratégica. Então, no fundo, assim como diversos outros escritórios, né, que são referência no nosso mercado, que a gente admira, tudo que eles tiveram para chegar onde eles chegaram é estratégia, né? E estratégia de marketing, sim, né? Porque se posicionaram para mercados. Então, foi assim que eu entrei. Aí, a minha carreira, eu fiz carreira dentro desse grande escritório, fiquei 16 anos. Então, desses 26 anos, eu fiquei 16 dentro desse escritório e realmente comecei ali, né? Entrei como assistente, chamava relacionamento externo, até que foi desenvolvendo gerência, enfim, e virou uma diretoria de marketing e comunicação, até que chegou a ser uma diretoria de marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios. Então, até onde eu saiba, tá? Foi a primeira diretoria de desenvolvimento de negócios. Nossa. Isso 17 anos atrás. Ô, louco. Foi. Que felicidade, que aprendizado. Então, isso porque a gente se inspirava muito no mercado internacional, e o mercado internacional de escritórios de advocacia já falava muito dessa questão de desenvolvimento de negócios. Então, nós nos inspiramos, nós não, né, os gestores do escritório, e criou essa diretoria. Eu não fui a primeira diretora, então eu fiz lá a carreira até que assumi o posto de diretora e responsável pelas 3 vertentes. E a gente foi aprendendo a prática de desenvolvimento de negócios na raça, Gabriel. Sim. Mas assim, com um suporte incrível, de novo, né, com visionários ali, e que foram tanto abrindo espaço, contribuindo para o nosso aprendizado, e aí é nisso que eu estou até hoje. Oh, sensacional. E, André, eu já queria fazer umas perguntas, já veio um monte de coisa na minha cabeça, mas a primeira delas eu queria saber, na sua visão também, o que é desenvolvimento de negócio, e eu queria saber também, porque hoje você tem a sua consultoria. Eu acho que quando a gente está dentro do escritório, a gente tem a visão de dentro, né? É difícil você fica com o olhar viciado, querendo ou não. Lógico. Então, eu queria saber também como que foi essa mudança para você, o que você vê de bacana, porque eu imagino que tem um monte de coisa aí. Então... Tem muita coisa, sim. E, de novo, eu sou muito grata, Gabriel, a todo o meu histórico. Eu falo que eu fui abençoada. Eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, para aprender, né? E realmente, isso que você disse, não tem como ser diferente. Todo o meu esforço, todo o meu trabalho, até porque eu sou fiel às minhas relações, era em prol daquele escritório. Eu queria ver aquele escritório cada vez mais voando, já voava, já era uma grande, em termos de profissionalização, talvez fosse a maior referência em termos de profissionalização da administração, com diretores mesmo, sabe, para todas as práticas ali administrativas, né? E então, você imagina, aquele ambiente de você, assim, olhar mercado e procurar um espaço de distinção o tempo inteiro e oportunidade de negócio o tempo inteiro, para aquela organização, tá tudo muito certo. Quando eu venho para a consultoria, né, há 10 anos, então, lá em 2014, que eu comecei com a consultoria, eu vou te falar, assim, e acho que é bacana para quem vai assistir, ouvir a gente, essa história, que o que me levou à consultoria? Ela também veio assim, porque tinha que ser. Ela veio como um elemento surpresa que era para mim de verdade. Eu sempre digo assim, nunca diga nunca, né? A gente não sabe onde vai estar no futuro. Mas eu não tenho dúvidas de que a consultoria ela é o meu lugar 100%. Porque na consultoria eu vivo plenamente o meu propósito no nosso segmento e de poder contribuir para diferentes organizações. Então, isso que você falou, o que muda? O que muda, o que satisfaz, é saber que não apenas você está contribuindo para um escritório que está tudo certo, quando você está lá dentro, é para isso que você está lá, mas essa realização maior, né, vamos dizer, de maior volume, de você falar, poxa, eu contribuí para esse, eu contribuí para a profissionalização desse, eu contribuí para isso, e você conversa com esse escritório, fala, né, vocês adicionaram valor, e você vê o escritório sair de um lugar e ir para outro, né, e realmente ele ascender. Então, para mim essa é a grande distinção, é sentir que eu posso potencializar essa contribuição para organizações diferentes tamanhos, diferentes regiões, com diferentes estratégias,
Então, é a grande diferença, né? Porque, na essência, o trabalho é o mesmo, né? O objetivo é você contribuir para o desenvolvimento daquela organização. Total. No caso daquelas, né? Sim. Ah, que bacana, André. E sobre, desculpa, desenvolvimento de negócio, o que é, na sua opinião, isso? No Sendo mercado? muito franca, para a gente não ficar aqui Sim, enrolando e tudo isso. mais, assim, o marketing, ele vem para quê? Né? De forma muito simples, ele vem para identificar, criar, entregar valor para atender as necessidades, né, de um mercado, de entender o mercado os diferentes públicos, essencialmente clientes. Uhum. O desenvolvimento de negócios é, entre aspas, eu vou falar entre aspas, a gente não tem qualquer questão com regulamentação, é a venda, né? É a performance do negócio, efetivamente. Eu posso criar qualquer nome, eu posso não... Mas, assim, o marketing, quando a gente fala dessa entrega, acontece mediante troca, né? Como eu já falei antes. E o que é a troca? É vender serviço, né? A menos que a gente esteja falando de .org, né? Os escritórios não são .org. Não. Então, eles precisam gerar receita, eles precisam gerar resultado, eles têm despesas, né? Tem estrutura, tem pessoas, enfim. Então, é isso, o desenvolvimento de negócios é isso. Mas, o caminho da venda, entre aspas, ficar tudo muito certo, no segmento jurídico, qual é o caminho, qual é vamos dizer, o fator essencial para a gente considerar nesse processo de venda é relacionamento. Relacionamento é a chave para desenvolvimento de negócios na atividade jurídica. A gente pode falar de ambientes, a gente pode falar de canais, e obviamente, porque tudo isso são todos os recursos que estão aí à disposição. Mas no fim do dia, é sobre relacionamento, né? Então, se eu estou falando de um ambiente para se estar, porque aquele ambiente é estratégico, tá, mas naquele ambiente eu tenho que desenvolver relacionamento. Então, é isso. Como a gente, de forma muito simples, muito direta, como a gente vê desenvolvimento de negócios. Muito bacana, André. Eu fico tão animado com as conversas assim, para mim, quando vem essas explicações, essas aulas que a gente não teve na faculdade de Direito, na faculdade de Propaganda e Marketing a gente teve, mas no Direito não. E aí eu queria saber, e agora indo para o tema de hoje, né, na sua visão, o que é o planejamento estratégico e qual a importância dele para o escritório? Só para você ter uma ideia, teve uma vez que eu estava no escritório, eu falei, vamos fazer o planejamento estratégico? Falei, que planejamento estratégico, a gente não tem tempo para fazer essas coisas, não. A gente só tem tempo de trabalhar, né? É isso, vem me dar trabalho. A gente só tem tempo de trabalhar. É isso. E eu queria saber para você o que é e como que é essa importância. Na verdade, até você resumiu muito bem no início, super bem mesmo, porque é isso, né? Planejamento estratégico, ele é um processo que parte de reconhecer, vou falar muito de como a gente opera aqui, né? Por favor. De reconhecer profundamente uma organização. E é interessante, né? A gente fala, todo mundo fala de desenvolvimento de negócio, vamos falar de números, vamos falar disso. Parte disso, de verdade, Gabriel, de reconhecer uma organização, de entender a história dessa organização, de entender a cultura dessa organização, como é que ela chegou até aqui. Né? Eu costumo dizer que você não chegou até aqui porque você só errou. Às vezes pensa-se planejamento estratégico desconsiderando tudo que é a organização. Não, e você não vai para lugar algum se você não entender o que é essa organização, né? Então, a partir do reconhecimento profundo desse escritório, nós vamos analisar o mercado. Então, nós vamos analisar o ambiente externo. Vamos identificar oportunidades, definir estratégias e desenhar um conjunto de ações para nós alcançarmos os objetivos que venham a ser definidos pelo planejamento. E ali, a partir dele, você vai conseguir, então... O que você faz a partir do planejamento estratégico? Você vai definir o quê? Quando a gente... Vamos pensar, as etapas, né, essenciais de um planejamento estratégico. Então, nós partimos de uma imersão que é para reconhecimento profundo dessa organização, né? E aí, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar, primeiro, o que é de fato a organização, né? E que desafios, efetivamente, que a gente tem para enfrentar. Então, não tem como a gente dourar pílula, né? Principalmente no escritório, Gabriel, ele contrata uma consultoria, né? Vamos aqui colocar uma consultoria reconhecida, uma consultoria com conhecimento, né? Com expertise nesse trabalho, ele merece, eu sempre falo isso para os clientes, ele merece um trabalho de profundidade, ele merece efetivamente que essa contribuição de ajudá-lo, né, a reconhecer quem de fato ele é, o que tem valor,
quais são as forças, a velha e boa SWOT, quais são as forças, as fragilidades, porque as organizações são formadas por pessoas, as pessoas têm forças e fragilidades, então tá tudo bem, né? E com certeza não existe essa organização perfeita. As organizações vão ter forças e fragilidades. Então a gente vai reconhecer esse ambiente interno, né? Vamos olhar as oportunidades, ameaças em termos de mercado, né? De ambiente externo. A gente vai entender como se dá a geração de negócios do escritório. Sim. Então, assim, temos que reconhecer como que ela se dá. Só que aqui eu faço já uma observação, Gabriel. A gente tem muita mania de, vamos dizer assim, de endeusar, né? Os geradores, os grandes geradores do escritório. E na nossa visão, de verdade, todo mundo gera. Todo mundo pode gerar. Todo mundo tem o músculo de desenvolvimento de negócios, né? Então, é uma questão de praticar e de nós reconhecermos onde é que você, por que caminho você desenvolve negócios? Como é que você contribui, vamos dizer, para essa estratégia de desenvolvimento de negócio? Eu posso ter um sócio, por exemplo, que ele é super, né, vamos dizer, showman, né, que o mercado denomina como showman, ele vai, ele faz palestras incríveis, nossa, ele vai a uma reunião, ele dá um show, né, e de repente parece que só eles que geram negócios, não. Até porque eu sempre digo, se nós tivermos só advogados que são de linha de frente, quem é que vai carregar o piano? Total. Né? Então, será que eu posso dizer que esse que está carregando o piano não está gerando negócios pelo próprio trabalho? E outra coisa, quando a gente capacita esses profissionais, sinceramente, eu vejo excelentes advogados técnicos, vamos dizer, de natureza mais técnica, que é mais voltado mesmo à execução do trabalho, que eles identificam oportunidades de negócios no trabalho que nenhum, que a gente chama de rainmaker, identificaria. Sim. Porque ele nem tem esse perfil do detalhe, às vezes, né? E esse advogado mais técnico, não. Quando ele é capacitado para identificar negócios dentro do perfil dele, ele contribui, assim, de uma forma incrível, né, para a estratégia de desenvolvimento de negócios. Então, enfim, a gente entender esses geradores, né, na sua plenitude, e claro que a partir daí vai sair, com certeza, um conjunto ali de ações para capacitação e tudo mais, entender resultados financeiros do escritório, entender prática de honorários, a gente entender o quadro de concorrência, né, porque eu sei que cada vez mais, né, todo mundo concorre com todo mundo, o escritório grande concorre com o pequeno, com o especializado, com o escritório médio, com o que a gente chama de escritório de um homem só, mas a grande verdade é que a partir do posicionamento de um escritório, né, que acho que aí a gente nem vai ter tempo para falar sobre isso muito hoje, mas assim, o escritório se reconhecer e se posicionar, né, nesse espaço de distinção dele, ele até consegue identificar melhor os concorrentes mais diretos dele. Muitas vezes o escritório não consegue identificar os concorrentes diretos porque ele não se posiciona, né? Então todo mundo vira concorrente, né? Então quando você se posiciona, você entende efetivamente para o que você veio, até aquilo que você perde em termos de cliente de negócio, meio que fica tudo bem, porque você sabe que não é aquilo, né? Você não deveria estar mirando mesmo aquilo, né? Os resultados financeiros do escritório, a gente entender como é que esse escritório conversa com o mercado, que canais que ele usa, né? E claro que tudo isso depois vai sair orientação estratégica. A gente definir mercados-alvo, entender com que mercado esse escritório está trabalhando, né? E definir quais vão ser esses, vamos dizer, mercados permanecem e quais não. A gente vai olhar o mix de ações, né? E definir mix de ações, de exposição de comunicação dessa marca e com certeza, Gabriel, olhar o portfólio de clientes. Porque, assim, não tem um cliente, eu posso te falar, um cliente que a gente atenda que não tem um oceano de oportunidades no portfólio. Total. Existe aqui não sei o que acontece, na verdade, né? Eu acho que é objeto de análise. Existe uma compreensão, para falar assim, usar uma palavra friendly, no nosso mercado, de que desenvolvimento de negócios, geração de negócios tem relação com novos clientes só. Não. Né? A gente vê tanta gente assim, eu preciso gerar negócio, quando fala gerar negócio, gerar novos clientes, assim. Eu sempre digo, olha o seu portfólio. É isso. Né? Olha o seu portfólio, porque assim, deve ter uma mina menosprezada. E enquanto, eu também falo para os clientes que enquanto a gente está falando sobre o portfólio dele, tem uma série de escritórios pensando em estratégias para tirar o cliente dele. É isso mesmo. Né? E é comprovado que o custo para você adquirir um novo cliente é de 5 a 7 vezes, tem quem fala que é 10 vezes mais caro do que manter um cliente dentro de casa, né?
Você já tem um ambiente tão favorável, né? Você já tem um relacionamento construído, né? Porta ali aberta, né? Até para você testar serviços. Então, enfim, só para dar uma ideia geral, assim, né, do que a gente olha quando vai trabalhar um planejamento estratégico. Por isso que a gente não pode pensar planejamento estratégico como essa coisa que você cria assim, né? Em um mês ele está pronto, em 2 semanas. Não. Pode ser plano de ação, mas planejamento estratégico com toda certeza não vai ser, né? É isso mesmo. E é bacana, né, André? Eu estava pensando aqui que às vezes as pessoas não falam, legal esse planejamento estratégico, mas não quer colocar muito a mão, né? E eu queria saber quem que é importante estar ali na hora do planejamento estratégico para fazer. Pode ser realmente você falar, deixa alguém tocar isso aí, não é tão importante para mim mesmo, eu posso só ver o final, o resultado final. Amei a pergunta, amei, Gabriel, porque sempre que o que a gente está dividindo é o que a gente acredita nesses 26 anos, e não porque ter a fórmula mágica, por já ter errado, né? De ter aprendido com os erros. Quando é que nós envolvemos as pessoas em qualquer coisa, Gabriel? A gente envolve as pessoas, a gente engaja as pessoas, quando efetivamente elas são envolvidas, né? Então, como é que eu posso desenhar assim, out of the blue, né? Do nada, eu desenho um planejamento estratégico e quero fazer com que todas as pessoas se engajem, né? Que elas se envolvam. Se eu não as envolvi na criação, no desenvolvimento. Então, quem é que está envolvido? Sendo bem franca, o melhor dos mundos seria que todos, absolutamente todos de um escritório se envolvessem. É lógico que, dependendo do tamanho do escritório, eu não vou conseguir falar com todos. Mas quanto mais, eu sempre digo que o segredo, acho que de tudo, é tipo a gente pensar no sonho, né? Qual é esse planejamento dos sonhos? O planejamento dos sonhos seria envolver absolutamente todas as pessoas. Não vai dar, né? A gente tem 1000 pessoas, tá? Mas como é que eu trago representatividade? De sócios, do conselho, comitê executivo, de sócios, do grupo de sócios, diferentes camadas ali, do grupo de associados, dos estagiários, da administração, né? Eu preciso trazer representatividade. Os diferentes grupos precisam ser vistos. Só a partir desse envolvimento no desenvolvimento do planejamento estratégico, aí cada um tem o seu modelo, nós temos o nosso modelo, a partir disso eu vou conseguir engajá-los na condução efetiva das ações que vão ser desenhadas, que vão ser recomendadas a partir do planejamento estratégico. Então, aí, com certeza, não dá para a gente imaginar que um planejamento estratégico ele vai ser executado só pelo jurídico, só pela administração. Jamais, né? Então, o que é? Como é que entra aqui a administração? Como é que entra aqui o jurídico nas suas diferentes esferas ali? E aqui até trazendo algo que ainda você não tocou, mas acho que é bacana a gente falar. Quando a gente pensa assim, eu gosto muito de me inspirar, Gabriel, por diferentes mercados, né? Não só o jurídico. Eu adoro olhar práticas de outros mercados e também de mercado internacional, mas com muito orgulho do que a gente faz aqui, porque acredite, né? Muitas coisas que a gente faz no Brasil, nós somos referências para escritórios assim gigantes internacionais. Mas nesse exercício de olhar tudo, né, e de ver o que a gente pode ter de inspiração, tem algo bem bacana para a gente se inspirar no mercado internacional jurídico. A prática de desenvolvimento de negócios, efetivamente, essa prática, eu acho que ela caminha um pouco mais, não é que ela caminha mais rápido, ela começou antes, como eu disse para você, lá atrás, a gente se inspirou, então ela começou antes e ela está mais avançada. Esse trabalho, essa pauta de trabalho conjunto, jurídico e administração, nas ações de desenvolvimento de negócio, ações definidas por planejamento estratégico, estão mais evoluídas, eles estão mais avançados nisso, sabe? Então, assim, todo mundo trabalha junto, efetivamente. Eles estão vendo o valor disso, eles estão vendo que traz mais resultado quando todos entendem o seu papel e se somam para conduzir as diferentes ações de um planejamento estratégico, entendeu? Entendi. E André, eu queria saber, o planejamento estratégico é algo que tem que ser guardado a 7 chaves só pelas lideranças e é melhor não mostrar para ninguém, ou é algo que deve ser compartilhado para que as pessoas entendam para onde o escritório e a organização estão indo? Ótimo, perfeita também a pergunta, e tem relação com a resposta anterior. Eu já não acredito nem só de apresentar o planejamento estratégico para todo mundo, eu acredito até antes
de envolver as pessoas no desenvolvimento, né? Então, uma vez que eu envolvi, com certeza a entrega vai ser para todos. É lógico, né, Gabriel? E às vezes até eu sei que tem que falar, não, mas a informação, esse nível de informação. Sendo bem sincera, se você pegar o estagiário, ou advogado júnior, ou determinado nível da administração, ele nem quer, ele nem está no momento de carreira para ter toda a informação. Mas qual é a informação que ele precisa receber, que tem a ver com a atividade dele, né? Com certeza a gente consegue fazer recortes aqui, e recortes de muito valor para os diferentes públicos. Então, objetivamente respondendo, para mim, assim, não existe a melhor possibilidade de um planejamento estratégico de marketing, desenvolvimento de negócio, planejamento estratégico geral, dar certo, se sustentar, se ele ficar restrito a um grupo. Nem no desenvolvimento, nem na entrega, que dirá na execução. Respondi, Gabriel? Respondeu muito bem, André. E, André, eu queria saber se você tem a indicação de algum livro sobre planejamento estratégico, ou que fale sobre o tema, que seria bacana para quem quisesse aprofundar um pouco mais sobre o tema. É que, na verdade, a gente tem, eu acho que assim, desenvolvimento de negócios no nosso mercado, ele é novo, né? Sim. E não tem, assim, não tem literaturas muito desenvolvidas. Sim, né? Então, eu acho que tem temas diversos relacionados a marketing e desenvolvimento de negócios que podem ser acessados, né? Então, acho que a administração do marketing mesmo, né? Que a gente vai do clássico. Do Kotler, o clássico. Eu acho que a gente, por incrível que pareça, né? Você vai falar sobre desenvolvimento de negócio, você vai falar sobre olhar literatura de propósito, por incrível que pareça, né? Então, de vendas de outros mercados. Eu só sinto assim, a literatura, ela está dispersa e no conjunto ela contribui para esse trabalho de planejamento estratégico no geral, né? Muito legal, André. André, se pudesse eu conversava horas aqui com você, porque o papo é muito bom, mas ainda bem que a gente já está com o nosso cafezinho marcado aqui. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar com quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, conversar com você, tirar dúvida, contratar. Bom, informações de contato? Então, nós somos, né, da Gomes Marketing e Desenvolvimento de Negócio. Eu estou no LinkedIn, né, estou como Gomes Andréia. Se procurar Andréia Gomes, vai me encontrar também, vai chegar o meu perfil. Pelo nosso e-mail, gomes@gomesconsultoria.com.br. Temos a Lauma também, como você falou, a Latin American Legal Marketing Alliance, que é a nossa plataforma para marketing e desenvolvimento de negócios, para atendimento a escritórios na América Latina. A gente tem também a nossa página no LinkedIn. E acho que é isso, né? Perfeito, então, André. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.